Boa tarde, boa noite, boa madrugada, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Isaías. Isaías, não tem ninguém de fora, então Isaías 55. Que barulho é esse? Hã? Isaías, alguém está fazendo obra aí do lado? Já começou o barulho da obra. Tudo bem, estamos gravando, não tem problema, estamos em casa. Isaías capítulo 55. Eu preciso muito da sua atenção focalizada. Por quê? Porque nós vamos andar nesse texto e você está diante do Espírito de Deus, do poder de Deus que pode transformar nossas vidas. Então focalize sua fé e sua energia para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar conosco. Olha só, eu ia ler um verso só, mas eu quero ler o capítulo 55, são 13 versículos. Isaías 55, versão revista e corrigida. É quase a mesma, Guilherme, é a mesma, revista e corrigida. Diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai, comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes e beneficências prometidas a Davi. Vede, eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Esse para ti aqui é Jesus, é uma profecia a respeito de Jesus. Ok. Por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, pois Ele te glorificou. Verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Isto será por memória, por renome do Senhor, por sinal eterno que nunca se apagará. Senhor, é teu povo, é tua palavra, é o teu reino, é o teu Espírito, é de ti, Supremo Pastor Jesus Cristo, que nós precisamos, que o teu povo precisa. Somos portas, vozes da sua palavra. Mas quem salva, quem cura, quem liberta, quem ressuscita, quem transforma, és tu, Senhor. Faz isso nessa manhã, para a glória do teu nome. E os que creem, digam amém.
Você já se sentiu como se estivesse no deserto? Todo mundo já passou um momento curto de sede, em algum momento. Eu já me senti muitas vezes na minha corrida, quando eu corria. Hoje eu não corro mais, faço os outros tipos de exercício, mas já me senti com sede muitas vezes. Já sentiu sede? Como se você tivesse desesperadamente necessitado de uma fonte de água, não esperou a hora para beber água. Imagine um dia quente e seco. E é fácil de imaginar um dia quente e seco no verão brasileiro, né? Onde a única coisa que você deseja é um gole de água fresca. Em um mundo que nós vivemos aqui, cada vez mais individualista, materialista, imoral, muitas pessoas se sentem secas e vazias. Alguém já disse que a vida é como uma longa caminhada pelo deserto. Às vezes, sentimos-nos perdidos, com sede, buscando desesperadamente por alguma coisa, por algo que sacie a nossa alma. Existe uma fome e uma sede que nada neste mundo é capaz de saciar. E sabe que esta fome e esta sede, que em algum momento brota dentro das pessoas, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é uma graça de Deus, quando nos sentimos sedentos por algo mais, famintos por alguma coisa. A boa notícia é que Deus preparou e existe uma fonte inesgotável de água viva esperando por nós, esperando por você. Mas a triste notícia é que nada que este mundo pode dar é capaz de satisfazer esta sede. Nada, absolutamente nada neste mundo é capaz de satisfazer a sua fome interior, ou de quem quer que seja, que esteja sedento ou com fome. Nem mesmo os meus filhos, pastor, nem mesmo os seus filhos. Esse mundo é um mundo de frustrações, diga essa palavra, ou eu estou errado? Esse mundo é um mundo de decepções, diga, ou eu estou errado? A gente se decepciona com a educação. Pessoas muito bem educadas são capazes de fazer cada feiura. E a gente às vezes diz assim: como pode um sujeito tão educado fazer uma coisa dessa? Já disse essa frase? Frustração, decepção. São mulheres que se decepcionam com maridos, maridos que se decepcionam com as mulheres, namorados que se decepcionam com a namorada e vice-versa, pais que se decepcionam com seus filhos, filhos que se decepcionam e se frustram com seus pais. Nada do que existe neste mundo, ou que este mundo e esta vida terrena pode te oferecer, é capaz de satisfazer de maneira perfeita, verdadeira, profunda, duradoura. Mas existe uma fonte inesgotável de água viva esperando por você e por mim. Vamos descobrir um pouquinho sobre essa fonte de manhã. Por isso que eu pedi para cantar aquela música que nós cantamos por último aqui, sobre a história da mulher junto ao poço de Jacó. É uma figura tão linda. Esse texto de Isaías é um dos textos mais lindos em toda a Bíblia, porque ele, ao mesmo tempo que fala do plano de Deus para aquele povo da época de Isaías, ele também é profético e fala do povo que um dia teria a sua sede saciada por intermédio da aliança eterna feita por meio de Jesus Cristo.
Aliança perfeita, feita por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. É um texto mais evangelístico do Velho Testamento. A gente está acostumado a falar de evangelhos no Novo Testamento, mas esse texto do capítulo 55 de Isaías é o texto mais evangelístico do Velho Testamento. Ele fala dessa salvação eterna, perfeita, duradoura, que viria através do Cristo, do Messias. A gente pode sentir sede em várias etapas da vida da gente. Eu senti sede e fome numa etapa da minha vida. Eu já era convertido, mas eu só me agarrava a uma fé verbal. Meu coração estava distante de Deus. Eu me agarrava a uma fé tradicional, mas a minha prática não era condizente com aquilo que eu cria. Nossa querida Karen, quase em prantos aqui à frente nessa manhã, falou que agradeceu a Deus cantando e orando e chorando pelo fato de Deus ter buscado ela quando ela havia se extraviado. Quem de nós não se extravia na nossa própria mente, ou no nosso próprio coração, ou nas nossas ações? E louvado seja Deus, que mesmo sendo nós imperfeitos, e às vezes nos extraviando como uma carta perdida, Deus nunca será imperfeito e irá nos abandonar. Ele sempre vai atrás de nós. Ele não vai largar de você e de mim nunca. E no momento de muita fome, de muita sede, eu clamei a Deus e Ele me ouviu. E Ele mudou minha sorte. Ele matou minha sede. Ele me alimentou de novo. E eu sou grato a Deus por isso e prometi dar o resto da minha vida para Ele. Para nada mais, somente para Ele. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto de Isaías é que o convite de Deus é para todos. Por isso que nós colocamos o texto. O que é que você pensa quando você lê essa arte do tema desta manhã? Um convite ao sedento. É como se Deus enviasse para sua casa uma carta. É como se Deus enviasse um e-mail para sua caixa digital, específico, endereçado a você, dizendo: meu negócio é contigo, eu tenho um convite para você. E o convite de Deus é para uma aliança eterna. O convite de Deus é para uma vida abundante, uma vida plena. O convite de Deus trata de uma paz eterna dentro do coração. O convite de Deus promete coisas que o mundo não pode dar. Mas acima de tudo, eu fico fascinado quando o profeta Isaías começa dizendo: ó vós todos, diga, todos. O convite de Deus não é para meia dúzia de gente especial. O convite de Deus não é para meia dúzia de pessoas distintas, inteligentes. O convite de Deus é para todos. Então você pode se alegrar no coração nessa manhã, porque o convite de Deus é para você. Sempre será para todos nós, mas tem prazo, tem validade. O convite de Deus tem validade. Se você e eu não aceitarmos, não agarrarmos, não nos rendermos, não nos curvarmos ao convite de Deus no tempo devido, Jesus voltará e o convite se encerrará, e somente participará das abundâncias aqueles que aceitaram o convite de Deus em tempo certo. Que você não perca tempo, e eu também não. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que o convite de Deus é para todos. Diga: o convite de Deus é para mim. Mas olha só, embora o convite de Deus seja para todos, Isaías diz: ó vós todos. Mas ele diz: ó vós todos que tendes sede. Você sabe, às vezes a gente se equivoca no meio das nossas dores e sofrimentos e angústias, decepções e frustrações
com as coisas e com as pessoas deste mundo. A gente comete um erro grave. Sabe que erro grave é esse? A gente comete um erro grave quando a gente se frustra, se decepciona com as pessoas desta vida, com as coisas desta vida, com as circunstâncias desta vida, achando que estas coisas não poderiam, não deveriam nos decepcionar. E a gente esquece que Deus está permitindo decepções para que você saiba que somente nele podemos encontrar verdadeira fonte de vida. E nós nos decepcionamos às vezes e nos frustramos de uma maneira tão profunda que muitas pessoas abrem mão de Jesus, abrem mão da igreja, abrem mão da fé, como se tudo que Deus tinha para fazer está relacionado às coisas e às pessoas desta vida. Não, esta vida não pode satisfazer a mim e a você de maneira plena, e Deus permite, por graça, que você se decepcione, porque é o jeito de Deus de despertar você. É como se Deus tivesse te cutucando. Sabe quando você está conversando com seu marido e ele não presta atenção e você faz o quê? A minha é especialista em cutucar bem aqui na segunda vértebra, de cima para baixo, entra com um dedo tão endurecido que eu não tenho outra situação a fazer a não ser prestar atenção. Pois é o dedo de Deus, as frustrações com as coisas desta vida, as frustrações e decepções com as pessoas desta vida, é um dedo de Deus cutucando você e dizendo: você está olhando o lugar errado, você está esperando da fonte errada. A única fonte que não te decepciona e que não deixa de satisfazer você é a fonte que eu tenho para a sua vida, que vai jorrar de dentro de você. Então a primeira coisa que o profeta Isaías diz é: o convite é para todos, mas é para todos que têm sede. E eu quero desafiar você, se porventura você tem sede verdadeira dentro de você. Sabe por que Deus permite pessoas passarem por durezas até que elas cheguem no ponto de sentir fome e sede? Porque somente quem tem fome e quem tem sede vai ouvir a voz e o convite de Deus. Às vezes as pessoas estão tão distraídas com as coisas dessa vida que elas nem percebem o convite de Deus. Elas não percebem o convite de Jesus e seguem a vida catando cavaco, vivendo durezas, porque elas não estão preparadas. Que Deus deixe o nosso coração, é a minha oração, que Deus deixe o nosso coração preparado para ouvir o convite dele. Ó vós todos que tendes sede, vinde a mim. Se você ainda não tem sede plena e forte dentro de você, pelas coisas de Deus e pela fonte de vida, Deus vai permitir, por graça, que você chegue ao ponto de sentir sede. Cuidado com as coisas ao seu redor que te distraem. Isso é um problemão, sabia? Tem muitas coisas ao nosso redor que nos distraem da nossa fome interior. Tem muitas coisas ao nosso redor que nos distraem da nossa sede interior. Quais são as distrações que estão acontecendo neste exato momento na sua vida? Porque tem muita gente que, quando a coisa está sedenta lá dentro, procura sexo. Tem muita gente que, quando está com fome lá dentro, na alma, de algo diferente, procura droga, procura bebida, procura relacionamento, procura diversão, procura viagem, procura comida, procura família, como se essas coisas fossem resolver. Sabe, tem muitas coisas na vida que são boas, mas não resolvem, e distraem a gente da fonte verdadeira de satisfação, que é o convite de Deus. Eu me lembro da festa de Jesus, que Jesus estava lá em João 7, não precisa abrir não, era a festa dos tabernáculos.
Se você já leu a Bíblia um pouco mais com paciência, com calma, você já estudou um pouquinho mais, você vai saber que a festa dos tabernáculos de João 7 é uma festa judaica celebrada até hoje. É a festa de Sucote ou de Sicote. É uma festa dos tabernáculos. É uma festa que traz à memória a saída do povo do Egito e a entrada na terra prometida. A festa dos tabernáculos é uma festa de celebração e de um pedido do povo de Deus para abundância, para fartura e abundância. E tem uma coisa muito interessante nessa festa dos tabernáculos que está descrita lá em João 7. Tem um momento da festa em que os homens, eles despejam água por todo lugar enquanto eles vão caminhando, eles vão despejando água. Por quê? Porque é uma forma de pedir a Deus que conceda água para as sementes que eles vão plantar, e que aquela semente germine, produza, cresça e dê uma linda e bela e abundante colheita. A festa dos tabernáculos derrama águas, simboliza a saída e andança pelo deserto. Deserto é um lugar de sede. E sabe o que Jesus fez na festa dos tabernáculos, registrada em João 7? No último dia da festa, porque o último dia é onde eles despejavam água, estavam clamando a Deus por águas, celebrando a saída do Egito e a andança no deserto. Jesus se põe em pé naquela festa e diz: quem tem sede? Eu estou levantando a voz porque a festa era grande, todos os judeus estavam lá, e eles clamavam, Jesus clamava, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava dizendo: vocês têm celebrado uma festa que não sacia a sede de vocês, vocês jogam água fora, vocês pedem a Deus, mas eu estou aqui e eu posso te dar uma fonte que vai jorrar vida eterna dentro de você. Nem mesmo uma festa judaica era capaz de dar o que só Jesus podia dar, uma fonte dentro da gente. E Jesus disse, o escritor de João diz que Jesus gritou assim, porque ele estava falando do Espírito Santo que receberiam aqueles que crescem em Jesus, e que seriam dentro das pessoas que crescem uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Espírito Santo dentro da gente. O convite é para todos, mas só os que têm sede vão ouvir. Enquanto eu prego aqui e agora, e vocês olham para mim, algumas mentes não estão preparadas, não tem tanta sede assim, não tem tanta fome assim, mas existem outras mentes aqui nessa sala e nesse vídeo que estão com o coração sedentos, que estão com o coração faminto, que já entenderam que o mundo não pode satisfazer plenamente, que já entenderam que essa vida não tem perfeição nenhuma, e continuam com fome, e continuam com sede. É para você o convite de Jesus, é para você o convite de Deus, é para você a profecia de Isaías: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Cuidado com as distrações, tá bom? Uma outra coisa importante para a gente entender é que se nós temos sede, Deus é suficiente. Se nós temos sede, Jesus é suficiente. O profeta, ele faz um contraste. Sabe um contraste? Contraste é quando você pega uma coisa e mostra o exato oposto do outro lado. É um contraste. E o profeta Isaías, no versículo 2, ele faz um contraste. E eu espero que a gente entenda esse contraste. Ele diz assim no verso 2: por que gastais
o dinheiro naquilo que não é pão. Por que você pega o seu dinheiro e gasta naquilo que não é pão? Aí você vai olhar para mim e falar: pastor, boa parte da minha renda eu faço compra nos supermercados, eu como. Eu sei, o Espírito Santo também sabe, mas é um pão que você come e depois, como disse Jesus, sai para o lugar escuso. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Jesus disse: o que mata o homem pronto? Já voltou para cá? Vocês estão todos querendo dar uma risada do desenho, né? Alguns imaginaram o desenho. Pronto. Já gargalhou, né? Ok, estamos bem? Muito bom, vamos andar. Jesus disse: o que mata o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca procede do coração, e quando o coração está vazio e não tem nada, mata. Aí Jesus disse: o que entra na boca, entra, cai no estômago e sai por lugar escuso. Comer a comida do supermercado, obter as coisas desta vida, não podem matar a fome que está dentro do peito, que está dentro da alma, que está dentro da mente. E o profeta Isaías, movido pelo Espírito Santo, ele está cutucando a gente, fazendo um contraste. Ele está dizendo: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E ele continua: e o produto do seu trabalho. O que é o produto do seu trabalho? Grana. Ele diz: e vocês gastam o produto do seu trabalho naquilo que não pode satisfazer. Muita gente quer mais dinheiro para ter mais coisas da vida. Muita gente quer mais dinheiro para se enganar mais. Muita gente quer mais dinheiro para se enganar mais, porque acredita que as coisas desta vida vão tapar o buraco que tem na alma. E o profeta está dizendo: por que você pega o seu dinheiro, o produto do seu trabalho, e gasta com aquilo que não pode satisfazer? Eu e você precisamos responder essa pergunta: por que a gente faz isso? E a resposta é dura, desafiadora, mas a gente faz isso para tapar o buraco da alma, para enganar a fome. Lembra quando você teve fome? Lembra aqueles domingos, ou talvez esse fim de semana aconteceu com você? Você chegou do trabalho, chegou em casa, chegou da corrida, chegou de algum lugar e você sentiu o cheiro da comida sendo feita. Você já passou por isso em algum momento? E você sente aquele cheiro de comida gostoso, aquela cebolinha sendo grelhada no azeite, no óleo bom, aquele alhozinho, aquele bacon, já está até com fome, né? Aquela linguiça, aquele paio, aquela coisa no feijão, e você sente o cheiro e a fome grita lá dentro. Aí você fala assim: escuta, não tem nada para eu enganar a fome. Muitos de nós já dissemos essa frase: ô mãe, ô mulher, ô marido, não tem nada para eu enganar a fome. Aí a gente vai, sabe o que a gente faz? Pega aquele pacote de batata que a gente comprou na semana no mercado, carregada de óleo saturado, e você enche o bucho de batata, de chips, aquele dedinho amarelo, de fandangos, de dedinho com sal, aquele palitinho, sticks, ou então aqueles que gostam de cebolitos, de baconzitos e tudo quanto é zitos que existem. Por que você pega uma coisa antes do almoço? Porque você quer enganar a fome. Muitos estão com fome por dentro, na alma, no coração e na mente, mas estão comendo coisas para enganar a fome. E o profeta Isaías está chamando a gente dizendo: por que você gasta o seu dinheiro e o produto do seu trabalho naquilo que não satisfaz? Pare de enganar a si mesmo, pare de enganar a fome.
Buscamos satisfações em coisas passageiras, buscamos satisfações em coisas materiais, em pessoas, e essas coisas não preenche, não satisfaz, só engana, só distrai, mas a fome permanece. A fome permanece. Deus nos convida a experimentar a verdadeira satisfação que só Ele pode proporcionar para você, a verdadeira satisfação. E para fechar, eu quero lembrar a história da mulher no poço de Jacó. No caso da mulher no poço de Jacó, ela preenchia o buraco da alma dela com um homem, ou homens. Tem homens que preenchem o buraco da alma com mulheres. Tem gente que preenche o buraco da alma com papo, gosta de conversar para preencher o buraco da alma, gosta de falar. Eu não estou dizendo que quem gosta de falar, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que tem muita gente que quer distrair a fome falando com outras pessoas, indo na casa das outras pessoas, para distrair o buraco. Não são as coisas ruins e pecaminosas que distraem a gente só, são coisas boas que distraem a gente, como viagem, comida, bebida, conversa, relacionamentos bons, esporte, exercício, pode distrair o buraco da alma, pode enganar a fome, mas de verdade não satisfaz. E a mulher samaritana, Jesus veio caminhando e encontrou a mulher junto do poço, e ele começou uma conversa com ela, e ele falou para ela, ela pediu água, porque ele falou da água viva que ele tinha. Quem crê em mim, ele disse para ela, se beber da água que eu te der, você não vai precisar voltar aqui para buscar, vai ser uma fonte a jorrar dentro de você, você vai sentir-se plenamente satisfeita, definitivamente satisfeita. E aí ela não estava entendendo direito, aí ela falou assim, então me dá dessa água para que eu não tenha que voltar no poço. Ela não entendeu direito, aí Jesus falou assim, tá bom, vou te ajudar, vai lá e traz seu marido, volta aqui, eu vou te dar dessa água. Aí ela falou, eu não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela e disse, é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5. E ela diz, eu vejo que você é profeta. Você está diante da profecia de Deus, que é a palavra dele. Jesus falou para a mulher samaritana, você teve 5 homens, e o que você tem agora, o 6º, não é seu homem, não é seu marido, você nem casada é com ele, já está no 6º. Eu e você estamos em que coisa para tapar o buraco? O que você e eu estamos usando para tapar o buraco, para enganar a fome? A mulher samaritana usava relação com os homens para tapar a fome, para enganar a fome, mas não satisfazia. Então ela foi para o 1º, o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e o 6º também não ia tampar a fome, porque nada nessa vida pode tapar a fome, somente Jesus. Aleluia. Somente o Cristo ressuscitado, somente o sangue de Jesus vertido naquela cruz, somente a pessoa de Jesus Cristo pode de verdade satisfazer de uma maneira duradoura, interna. A mulher procurava os homens fora dela, Jesus queria saciá-la dentro dela. Existe uma grande diferença, que eu e você possamos encontrar o verdadeiro caminho que transforma o nosso deserto em abundância de águas, porque a promessa de Deus está aqui para você e para mim. Olha, no verso 2 de Isaías, ele tem uma promessa, na parte B de bola, na parte final do texto diz, ouve-me atentamente e comei o que é bom. Veja o interesse de Deus com você. Se você me ouvir, você vai comer o que é bom, você não vai ficar enganando a fome. Ouve-me e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. O texto bíblico é engraçado, né? Com a gordura. Sim, a gordura é símbolo de abundância, de fartura, de prosperidade, de vida abundante. O que Deus está dizendo é, me dê ouvidos, a sua alma vai viver, e você vai comer das abundâncias, das farturas do reino,
que vão cuidar de você aqui nessa terra. Nunca mais você vai ter fome. As coisas não vão precisar estar do jeito que você gostaria. Elas vão acontecer direitinho e vai cuidar da sua alma interior. E o versículo de número 6 e 7 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois Ele é grandioso em perdoar. Volte-se para Deus, volte-se para Jesus, porque Jesus é a aliança eterna de Deus. Naquela cruz, naquele sangue, naquela ressurreição, Ele prometeu uma aliança eterna com quem crê. Pare de distrair sua fome. Abra mão dessas coisas. Pare de enganar a si mesmo e os outros. Volte-se para Deus. Não é para a igreja, não é para a Bíblia, não é para os irmãos. Volte-se para o Senhor, que vai tornar a sua vida uma vida plena, farta e abundante. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém. Dá para cortar esse final aí?